Eu sou a cantora Marta Eugênio. Quero contar para você o testemunho da minha vida, a experiência que eu tive com Deus, o chamado de Deus na minha vida para o ministério do louvor e da pregação da palavra de Deus. Ainda com 3 meses, eu caí de um caminhão em movimento. Meus pais iam para o batismo nas águas e o caminhão estava cheio de pessoas. E era um dia chuvoso e de repente a porta do caminhão se abriu e a minha mãe caiu comigo. E para a glória de Deus, Deus nos guardou, mandou que um anjo nos amparasse naquele momento. E comigo não aconteceu nada, nem com minha mãe. E de repente eu comecei a chorar, mas é porque meus pés tinham molhado com as águas da chuva. Assim Deus começou o ministério dele na minha vida, mostrando direções e caminhos a ser trilhados. Apenas um bebê, mas Deus mostrou grandes milagres no começo da minha vida. E minha mãe conta que ainda eu com 6 anos, eu comecei a ir para a roça com meus pais e meu pai pedia para que eu cantasse para ele. E ele dizia assim: Marta, cante para mim um hino, um louvor, mas eu quero que você, se você cantar para mim, eu vou levar você dentro de um saco de estopa, aquele saco de carregar batatas. E eu então cantava. Ali também começava a nascer o ministério do louvor. E meu pai amava ouvir a minha voz. E o mais difícil é eu estar contando aqui para você essa experiência em saber que meu pai hoje ele não existe. Ele já se foi. Mas no decorrer da minha vida, Deus foi mostrando mais direções e eu fui crescendo espiritualmente e tendo conhecimento do Espírito Santo comigo. Eu começava a orar e pedir ao Senhor desde pequena: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E sempre Deus falava, de uma maneira ou de outra, nos louvores ou nas pregações, Deus sempre falava. E eu sempre na igreja, na escola dominical, sempre participando. Aos 14 anos eu descubro então que eu cantava realmente. Um dia um jovem que tocava na igreja, lá em Porto Velho, Rondônia, eu cantei um hino da Rose Nascimento. E ele gostou. Ele pediu para que eu cantasse de novo. Então eu cantei novamente. E ali Deus confirmava o ministério do louvor na minha vida. A experiência marcante de Deus na minha vida foi no ano de 2018, quando eu fiquei doente, fiquei anêmica e aquela anemia forte e ao mesmo tempo eu comecei a sangrar e perdendo muito sangue. E eu fui ao médico e descobri que eu tinha uma doença no meu útero. E essa doença, ela começou a agravar. E eu fiz uma cirurgia, retirei miomas do útero, mas nada adiantou. Passou-se 3 anos, fiz um tratamento, mas não resolveu. E em uma dessas internações que eu tive, os meus rins começaram a parar de funcionar, fígado, a pressão muito alta, diabetes chegou a 200 e eu vi que eu estava morrendo. De repente eu chamei a enfermeira e disse para ela que eu não estava bem. Comecei a ficar muito inchada e a voz começou a faltar. O ar começou a faltar. Eu disse: meu Deus, eu vou morrer. E de repente aquela enfermeira chegou e disse: chama o enfermeiro padrão. E chamaram todos os enfermeiros que estavam ali naquele momento. 5 enfermeiros rodearam a cama e disse: chama o médico imediatamente porque ela está muito mal. Meus pés,
começaram a gelar, a língua começou a enrolar e eu vi que para mim estava chegando ao fim. Colocaram o balão de oxigênio em mim e o médico então chegou. Mas para minha surpresa, como serva de Deus, além da experiência que eu tive ali naquela noite, para o meu crescimento, aquele médico chegou, ele não me medicou de imediatamente. Ele olhou para mim e disse, Dona Marta, e eu tentava responder para ele, mas estava sendo impossível falar com clareza. E aquele médico disse, repete comigo, eu estou curada em nome de Jesus. E eu falei, meu Deus, mas eu quero ser medicada porque eu estou sentindo muita dor, eu estou sentindo fadiga, eu estou sentindo algo tão estranho. Eu estou sentindo que eu estou indo, mas aquele médico, ele não me medicou, ele começou a conversar e de repente ele começou a pregar para aqueles enfermeiros naquele lugar. E ele disse assim, você está vendo? Aqui conosco tem anjos do Senhor nos protegendo e nos livrando da morte. Mas no corredor desse hospital existem demônios querendo e procurando levar vidas. E eu comecei a chorar, porque é muito forte o agir de Deus naquele momento. E eu comecei a ter fortaleza do Espírito Santo. Eu comecei a ter força do Espírito Santo. E ele disse para mim, não precisa ter medo. Diga, em nome de Jesus, eu estou curada. Em nome de Jesus, eu estou curada. E eu comecei a repetir com aquele médico. E ele disse para minha colega de quarto, que estava ali, internada também, estava melhor que eu. Ele disse assim, todas as vezes que ela passar mal, fala com ela, eu estou curada, em nome de Jesus. Então ele passou os remédios e disse, a partir de 11 horas, você faz a medicação. E ele disse ainda para aqueles enfermeiros, em tal quarto, que era o quarto onde chegam os doentes com mais dificuldades, debilitados, vocês sabem o que acontece, porque muitas pessoas morrem ali. E eu glorifiquei o nome de Jesus, porque através daquele médico, Deus me trouxe força. E eu comecei a ser restaurada a partir daquele momento. E quando foi 1h da manhã, passei mal novamente. Mas eu comecei a clamar o nome de Jesus. A partir daquele momento, 5 da manhã, eu já comecei a ver mudança em meu corpo. Comecei a respirar normalmente. Comecei a tomar suco que não tomava água. Tudo que eu tomava, eu jogava fora. Até os remédios, meu corpo não aceitava. E eu vi Deus dando novamente a chance para mim. E aquele médico, eu pensei, nossa, isso deve ser um anjo que veio me visitar, que eu estava muito mal. E eu perguntei àquela enfermeira que veio novamente para mim, quem era aquele médico? Porque eu imaginava que seria um anjo de Deus que estava visitando aquele quarto naquele momento. E ela disse não. Ela falou o nome daquele médico que trabalha naquele hospital. E eu disse, então eu preciso ver esse médico, eu preciso conversar um pouquinho com ele. E eu procurei, depois que eu estava melhor, e eu perguntei àquele médico, doutor, qual a igreja que o senhor pertence? E ele disse para mim, eu não sou crente, eu não sou católico, eu não vou à igreja nenhuma. Eu só leio a Bíblia todos os dias de manhã. A experiência mais forte que eu tive com Deus. E para minha surpresa, aquele médico não era crente, mas ele me incentivou a exercer a minha fé. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, mas não exercemos a nossa fé. E eu fui curada e restaurada por Deus
Depois fiz a minha cirurgia, hoje estou bem, para a glória de Deus. E posso contar para você esse testemunho e declarar para você também exercitar a sua fé com Deus. Também passei por momentos terríveis de depressão, eu chorava muito, nada para mim tinha sentido. Mas Jesus entrou com providência, me curando interiormente, deixando livre dessa doença através da fé. Hoje eu posso dizer para você que eu sou livre em Jesus e através da fé você pode alcançar lugares impossíveis. Você pode ser curado, qual seja a doença que for. Receba a tua cura em nome de Jesus.